Fala galerinha, beleza? Bom, para concluir essa saga dos capacitores, resistores, diodo Zener, diodo TVS, vamos concluir que componentes que vão colocar as linhas em curto-circuito e componentes que não vão colocar a linha em curto-circuito. Primeira regra, para colocar uma determinada linha em curto-circuito, o componente precisa estar em paralelo ao GND. Então, quando vocês verificarem que uma determinada linha está em curto, vocês já sabem. Isso significa que é um componente em paralelo ao GND. Seja ele um diodo TVS, um diodo Zener, um diodo SD, um capacitor ou o próprio circuito integrado. Mas esses componentes que nós estamos falando precisam estar soldados aonde? Em paralelo ao GND para colocar essas linhas de fato em curto-circuito. Não existe o componente que está em série abrir o seu filamento interno ou entrar em curto no próprio componente estando em série e ele colocar essa linha de fato ao GND, ao negativo, ao terra. Não tem como isso acontecer a não ser se for entre camadas, que acaba com que o componente entrando em curto-circuito pela camada de baixo que passa a linha GND, que são casos raríssimos, raríssimos mesmo de acontecer na mão dos nossos clientes. Pode ser causado por um colega técnico por aplicação de calor errado? Sim, pode ser, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma verificação com acesso do próprio esquema elétrico desses componentes que estão relacionados a entrar em curto-circuito. Ou entram ou não entram em curto-circuito, beleza? Vamos aumentar essas telas aqui para que vocês consigam perceber melhor. Vamos aqui, dispositivo, ótimo. Essa daqui nós isolamos ela e passamos para cá. Então é o seguinte, aqui nós temos alguns componentes. Primeiro, um resistor em paralelo ao GND na linha VBAT, tensão para a bateria IF relacionado ao IF PMIC. Beleza. Esse resistor que está aí em paralelo ao GND, o que acontece com ele? Ou abre o seu filamento interno, rompe o seu filamento interno, ou então ele acaba ficando nulo. Como assim? Estoura por algo do tipo e acaba ficando nulo, não vai fazer absolutamente nada e altera o seu valor ohmico, seu valor de resistência. Em vez de 100 k ohm passa para 500 k ohm, por exemplo. Alterou o seu valor de resistência. É o que pode acontecer com ele. Alterando o seu valor de resistência, ele não coloca essa linha em curto. Abrindo o seu filamento interno, ele não coloca essa linha em curto-circuito. Por quê, professor? Se ele está em GND, não coloca porque os seus filamentos internos em celulares não vão encostar um no outro para fechar o curto-circuito e levar de 100 k ohm para 0 ohm. E acabar com que fechando o curto-circuito nessa linha e agora sim a resistência colocou essa linha ao GND. Não vai acontecer isso em celular. A não ser com que alguém venha e pressione essa resistência a ponto de fechar ela como um fio de jumper total, tirando a sua resistência de 100k e colocando ela agora como 0 ohm. Que é muito difícil isso acontecer, mas vai que acontece, né? Beleza? Mas ela por si só não vai colocar ali em curto por qualquer problema que vier abrir o seu filamento interno ou alterar o seu valor ohmico. Beleza? Agora, um capacitor, por exemplo, que está aqui em paralelo ao GND, sim, pode colocar essa linha em curto-circuito. Porque se trata do quê? Do tipo do componente, do tipo do material que está sendo produzido o componente, da forma que ele é internamente com as suas capas aí e os seus terminais em si. Beleza? Então, se encosta, falamos de elétrico, encosta, acaba aqui fechando o curto-circuito, interligando a linha positiva com a linha negativa e o capacitor poderia colocar essas linhas em curto-circuito.
Olha a resistência de 100 k ohm aí, em paralelo ao GND. Mesmo em paralelo ao GND, não colocaria essa linha em curta agora. Esse componente que está em série, nenhum dos seus terminais de solda estão ligados diretamente ao negativo. Isso aqui se trata do que, galera? De uma resistência. Se ela alterar o seu valor aí em série na linha, vai colocar essa linha em curto-circuito? Não, só vai interromper. Então você vai buscar com o multímetro na escala de continuidade para ver se essa linha está indicando negativo. Não está, não é nenhum componente paralelo ao GND que está em curto. Pode ser um problema em quem está em série? Pode ser. Agora vem que regra? Medição em escala ohm para ver se essa resistência tem 1 k ohm. Mas não colocaria de fato essa linha em curto-circuito se entrasse com algum tipo de defeito, é claro. Beleza? Vejam esse outro aqui, letra Q. Q significa de MOSFET, tá? Então esse MOSFET aqui, chaveador, ele não está interligado com nenhum componente em paralelo ao GND. Então se der um problema nele, se entrar em curto interno, qualquer tipo de defeito que acontecer com ele, ele não coloca essas linhas em curto-circuito. Vai ficar nula, tá? Nula. Não vai ter continuidade com o GND. Agora nós vamos pegar o defeito aonde? Na questão do chaveamento. O que tem numa porta não tem outro. O que tem numa entrada não tem numa saída. E assim por diante. Nem dreno, nem insert, nem gate, né? Seriam as portas. Beleza? Então o MOSFET, por estar em série, pode superaquecer. Em caso se essas linhas estiverem curto, podem superaquecer. Sim, normal. Pode estar fervendo, mas não é o causador do curto-circuito. Se consome, se indica curto na linha, injeta tensão e eles aquecem, não são eles os causadores do problema, estão em série no circuito, não colocariam as linhas ao GND, nós vamos tentar burlar, fazer com que eles não aqueçam, para deixar aquecer o real causador do problema. Até aí tudo bem, beleza? Agora vamos partir para outros setores onde a gente consiga perceber, por exemplo, capacitores em série. Ok. Então vamos partir para o setor de áudio como exemplo. Vejam só, aqui eu tenho um capacitor que está interligado ao GND. Esse daqui está também interligado ao GND, então não serve para me mostrar para vocês. Perfeito. Aqui já serve. Então nós temos um capacitor que está interligado entre uma linha negativa do microfone e entre uma linha positiva do microfone. Podem notar, linha negativa e linhas positivas estão em o quê? Em paralelo ao GND, de igual forma esse capacitor que estaria aqui na linha de 2.8 volts. Colocam as linhas em curto-circuito? Respondam-me para mim, por gentileza, nos comentários, porque está valendo notas, lembrem-se disso, hein? Pessoal que não está respondendo, vai ter um 5, um 4, um 2 lá no certificado, que nós vamos ter a prova também na conclusão desse treinamento. Antes de receber o certificado, vão ter provas para ser respondidas em relação ao conteúdo do curso. Então vejam só, respondam-me, capacitores que estão em paralelo ao GND, se entrarem em curto-circuito, colocam essas linhas em curto? Sim ou não? E segunda pergunta, capacitores que estão interligados em série, se entrarem em curto-circuito, colocam essas linhas em curto ao GND? Sim ou não? Respondam-me por gentileza. Como exemplo, notem que aqui nós temos bobinas em série, mesmo se seja bobina ou filtros FL, filtros AMI. Se estão em série, não colocam essas linhas em curto quando dá algum tipo de defeito sobre elas. Se tratando de bobina, uma bobina que está em série pode abrir o seu filamento interno total, alterar o seu valor total, ou pode estar em curto na própria bobina, perdeu a sua propriedade de indutância, ao invés de 10 microhenry, agora o seu filamento interno encostou no outro, agora tem 0, entrou em curto interno nessa bobina, mas ela está em série, então não coloca ali em curto.
A única coisa que a gente não vai ter, se é uma bobina que pertence para o conversor buck, não vai ter atividade do conversor buck, não converte a tensão porque falta a bobina para armazenar. Se é um conversor bush, não eleva a tensão porque falta a bobina para armazenar e distribuir essa carga, ok? Então, dependendo de onde está e para que serve essa bobina, só para de funcionar se é uma bobina que pertence para um conversor buck que alimenta a CPU. Não liga o aparelho porque falta uma determinada corrente para funcionar a CPU. Se é para que forneça alimentação para a GPU, para a memória RAM, para a memória principal, já não liga o aparelho, porque essas alimentações são especiais para start do dispositivo. Agora, se é uma bobina que pertence para o conversor buck ou para o amplificador de áudio, por exemplo, para que o áudio seja amplificado, se faltar a bobina, se a bobina entrar em um curto estando em série, se a bobina alterar o seu valor de indutância, o celular liga, mas não tem áudio, mas não coloca a linha que está da bobina em curto-circuito. Então tudo isso a gente precisa armazenar na nossa mentalidade, porque se eu venho aqui localizar, essa linha está em curto, tem 30 componentes em série e 2 componentes em paralelo ao GND, ou são esses 2 componentes em paralelo ao GND, ou é a linha interna em curto-circuito, não é nenhum dos componentes que está em série, porque não colocariam a linha ao GND. Agora, se eu tenho uma falha de atividade de um conversor buck, não tem curto, não tem nada, já troquei circuitos integrados, antes disso eu deveria ter testado as bobinas do conversor buck, bobinas do conversor bush ou etc. Depende da região e do setor que eu estou. Então, componentes que colocariam uma linha em curto-circuito devem estar soldados em paralelo ao GND, diodo Zener, diodo TVS, diodo SD, podemos ter a relação também da própria bobina em paralelo ao GND, porém que acaba entrando em curto-circuito interno, podemos ter também capacitores que já foi mencionado, varistores que também podem dar esse tipo de problema e assim por diante. E tomem cuidado porque também tem os próprios circuitos integrados nos sinais dessas linhas e os circuitos integrados recebem GND em si e se recebem GND podem entrar em curto-circuito e colocar essas linhas também em curto-circuito. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.